Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você vai configurar os componentes de acesso a dados para a tabela Curso Contém Professor. Como você sabe, essa tabela representa um relacionamento muitos para muitos e contém a associação entre um curso e os professores que ministram aula nesse curso e, pelo lado do professor, os cursos que o professor ministra aula. Preparado? Vamos carregar o builder. Ativo o data módulo. Trabalha todo lá no data módulo. Então, DTM, lista de presença, DFM, clique duplo. Já temos a parte do mestre e agora a parte do detalhe. Bem, e agora que a regra da gente ter um TSQL Query, um Dataset Provider, um Client Dataset no data módulo e depois um data source lá no cadastro, no formulário de cadastro, agora essa regra vai ter a sua exceção. Em vez da gente colocar query, provider e client dataset, será utilizado um componente query, e esse componente query, que é o elemento do filtro, um data source, sim, um data source para realizar a configuração mestre detalhe entre os componentes query. E o client dataset. Então, o que muda é que agora a gente não vai ter o provider, o dataset provider, e sim no lugar dele um componente data source. Na tabela que curso contém professor, tem todos os cursos de todos os professores e todos os professores de todos os cursos. Por exemplo, se a gente tem 10 cursos e a gente tem 10 professores, vamos supor que cada curso tenha 10 professores e cada professor vai estar em 10 cursos. Então a gente tem 10 vezes 10, 100. Então são 100 linhas que a tabela curso contém professor terá. Entretanto, para cada professor, eu só quero os 10 cursos dele. E para cada curso, eu só quero os 10 professores. Então, eu tenho que realizar um filtro. Quando selecionar o professor, que é o caso, né, o mestre detalhe é dado um professor, eu quero saber os cursos que ele ministra a aula. Logo, professor é o mestre, que já está feito, e agora a gente precisa dos detalhes, dos cursos. Mas, na verdade, por ser um relacionamento muitos para muitos, não está lá em curso, como você sabe. Está nessa tabela associativa. Mas todas as linhas estão nessa tabela associativa, tanto representando curso quanto representando o professor. E agora será construído um filtro para que no momento que um professor for selecionado, lá na query as professor, todos os cursos dele também sejam selecionados. Então agora que é o grande segredo do mestre detalhe, essa configuração. Lembrando que o Builder oferece várias formas de se construir isso. Isso o quê? Esse relacionamento mestre-detalhe. Mas essa que eu estou apresentando para você é uma que faz com que a gente tenha uma grande surpresa lá no pacote data que será gerado no CDS as professor. Então, aguarde que vem uma aula aí que vai explicar isso bonitinho. Então, não posso falar agora. Porém, agora é o grande passo do que? Da gente configurar e criar esses componentes para o lado detalhe. Coloque uma query, então a query não muda. Então a gente vai lá, TSQL Query. Continua. E essa TSQL Query será a TSQL Query que conterá os cursos do professor. Então, logo, o nome significativo para ela, que é RY, de query, cursos do professor. Cursos do professor. Não muda a configuração da SQL Connection.
preencher lista de presença, e a SQL. Então, a SQL será feita na tabela curso contém professor. Vamos dar uma olhada nessa tabela e ver quais são as colunas que ela tem. Vá no Data Explorer, seleciona o mecanismo DB Express, Drive Firebird e lista de presença. Então aqui a gente tem as nossas tabelas em lista de presença e aqui, ó, curso contém professor. Ela só tem as colunas que representam a chave primária. Então observe que eu posso fazer. Se eu pegar agora, eu quero saber os professores de um determinado curso. Basta que eu faça o quê? O filtro pelo campo curso e todos os professores serão apresentados. Se eu quero o contrário, eu quero um professor e todos os cursos desse professor. Basta filtrar por professor, que virá todos os registros, todas as linhas para aquele professor e o respectivo curso que ele ministra a aula. Então, basta eu inverter onde eu quero o filtro. Se eu quero todos os professores de um curso, então eu filtro por curso. Se eu quero todos os cursos de um professor, eu filtro pelo professor. No nosso caso, agora, será feito o filtro pelo professor, que eu quero dar no professor todos os cursos que esse professor dá aula. Com a query selecionada, instrução SQL, vou passar para o editor de código, select, cor código, vírgula, pro código, from, da tabela curso contém professor. Curso contém professor. Adição da cláusula de filtro, que é a cláusula where. É aqui que eu determino se eu quero ver todos os cursos de um professor ou todos os professores de um curso. Como? A cláusula SQL where, onde procode igual procódigo. Pedrão, o que é esse procódigo? É o parâmetro. Agora essa SQL, ela é conhecida como SQL dinâmica. Por que dinâmica? Porque ela muda conforme a execução do programa. Esse indica internamente para o builder que procódigo aí não é a chave estrangeira procódigo de curso contém professor, e sim um parâmetro que em tempo de execução será substituído por um valor. E qual será esse valor? Bem, esse valor vai ser o que está contido na coluna procódigo lá da query as professor. Então, esse mecanismo ele vai fazer com que o valor que está lá no professor ele venha e passe até chegar a esse parâmetro procódigo. Essa SQL ela será realizada trazendo somente as linhas onde a coluna procódigo é igual ao valor que foi substituído dinamicamente. A gente poderia fazer isso tudo na mão, porém a tecnologia oferece meios que faz isso para a gente automático, sem a gente estar preocupado de passar valor para essa query dinâmica. Um detalhe muito importante: procódigo tem que estar colado aos dois pontos. Não pode haver espaço. Eu sempre falo, é sem espaço. Mas esse sem é sem com S, não com C. Não vai dar sem espaço. E sim é bem juntinho. Se você deixar esses dois pontos distantes com espaço do nome do parâmetro, que é procódigo nesse caso,
Quando você tentar ativar, vai dar um erro. Porém, um builder não vai te avisar que esse erro é devido ao espaço que foi deixado entre os dois pontos e o nome do parâmetro. E aí, até você saber que é isso, vai umas boas horas da madrugada. Então, lembre-se, não tem espaço entre os dois pontos e o nome do parâmetro. Esse nome do parâmetro tem que ser igual ao nome da chave primária que está lá no seu mestre. Tem que ser o mesmo nome. Por quê? Porque internamente ele vai pegar esse nome de parâmetro e vai procurar lá na query mestre uma coluna que tem esse mesmo nome. Então tem que ser o mesmo nome. Se o nome fosse diferente, é sempre o nome da chave primária. Ok? Sempre é o nome. Porque ele vai procurar lá em cima por um campo com esse nome que foi dado, que foi usado como parâmetro. Ok? Salve, dê um Ctrl S para salvar. Pode fechar aqui. Close page. E você pode testar para ver se está tudo ok. Ó, tá ok. E aí ele cria um parâmetro. Ó. Tem aqui essa propriedade params, que ele cria um parâmetro para a gente. Ó, pro código, parâmetro do tipo inteiro, pro código, parâmetro de entrada. Por enquanto, a gente não mexe aqui, deixa lá desativado e vamos continuar o trabalho. O que vem agora? Bem, no normal CRUD seria o dataset provider. Então, agora não entra o dataset provider. O que vai ser colocado? Qual componente? Um componente data source. Componente data source, vamos pesquisar ele, ou vai em data access, né? Você escolhe o meio de pegar esse data source. Então, venho aqui e já muda o nome dele. DTS cursos do professor. Observe que esse data source ele tem uma propriedade dataset, igual lá o provider. Mas essa propriedade ela não será configurada com a query cursos do professor. Não será, vai ser com um outro, tá? E agora a gente coloca no data módulo o client dataset. Então vem aqui, client dataset. E arrasto o client dataset para o data módulo e já muda o nome dele. Então, nome CDS cursos do professor. Bem, aqui seria a configuração do provider, né? Só que a gente não tem provider. Se procurar aqui, não vai ter um provider DT DSP Dataset Provider, não vai ter um dataset provider para cursos do professor. Então, não configura nada. Né? Não configura nada. Salve, dê um Ctrl Shift S para salvar, salva tudo. Nesta aula, você adicionou os componentes para o lado detalhe. Viu a exceção à regra que, para cada tabela na base de dados, será utilizado um componente query, um dataset provider e um client dataset. Então, teve uma exceção aí. Na configuração atual, o detalhe não usa o provider. Então, a gente não tem provider. Ora, se não usa provider, como os dados serão providos para o CDS cursos do professor? Isso é assunto para a nossa próxima aula. Já deu o like? Não esqueça de tirar suas dúvidas. Com certeza, irei lhe responder. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.